Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Mais um dia, mais uma oportunidade. Nós estamos por aqui, novamente para gravar mais um Evangelho no Lar. Se você está conosco pela primeira vez, por favor, não esqueça de cadastrar aí na nossa página da internet. Nós não somos uma igreja, não somos uma nova religião e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Temos outros trabalhos, mas por enquanto vamos falar agora, fazer aquilo que é necessário, né? Dando início a mais um Evangelho no Lar, nada melhor do que começarmos com oração. Tudo que nós fazemos no nosso grupo ecumênico do Caminho do Amor, é o grupo que eu frequento. Tudo que nós fazemos, nós começamos em nome de Senhor Jesus com oração. Nosso Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, Deus único, chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós damos o início a mais um estudo do Evangelho no Lar. Hoje é o de número 11º, o número 11. Estamos estudando Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Hoje nós vamos falar do mundo primitivo. Senhor Jesus, este irmão, essa irmã que está em casa e preparou um conteúdo, um frasco com água para ser fluidificado. Que os Espíritos de luz venham fluidificar essa água, coloque o antídoto que for necessário para esta família. Senhor, que haja paz em nome de Jesus dentro deste lar. Se houver aí em qualquer lugar, na cozinha, nos quartos, nos cômodos, na lavanderia, debaixo da cama, da mesa, dentro do banheiro, onde estiver qualquer entidade ou qualquer espírito que não for convidado, que ele seja envolvido nessa luz e ser trasladado para um ponto-socorro espiritual, porque lá ele receberá a ajuda que ele necessita. Senhor, se houver enfermidade, que o antídoto seja colocado nessa água fluidificada. Se é uma mãe que o seu filho está preso numa prisão, está numa instituição de recuperação por causa das drogas, Senhor, ajude-a, dá força, dá sabedoria e entendimento para que ela possa vencer essa mazela, porque essa é a missão dela, que ela veio fazer neste planeta Terra. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto mais um estudo do Evangelho no Lar. Como sempre, nós amenizamos com uma música. Hoje nós vamos homenagear a mãe de todas as mães, Maria de Nazaré. É o espírito no corpo de mulher mais evoluído que pisou no planeta Terra. Essa é a nossa homenagem.
jovem, tão bela e pura, um anjo de candura, um corpo de mulher. Mas Deus a escolheu para que o filho seu chamasse Jesus de Nazaré. Ó tu, ó Belém de Judá, viu a estrela brilhar, os anjos cantando louvores a Deus, porque nessa noite nascia uma estrebaria, Jesus, o Filho de Deus, porque nessa noite nascia uma estrebaria, Jesus, o Filho de Deus. Bendita és tu entre todas as mulheres, Mãe Maria de Nazaré. Hoje no teu ventre nascia o esperado Messias, o marco da fé. Filha de Israel, não era princesa e nem rainha, mas somente mulher, mãe de todas as mães, Maria de Nazaré. Todas as mães, Maria de Nazaré, Maria. Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Damos graças a Deus por esta oportunidade. Você que ainda não faz o Evangelho no Lar, você deve escolher um dia, uma hora, principalmente um horário, um dia que você é menos perturbado, né? Porque tem dia que nós temos mais o que fazer. Aquele dia que você é mais sossegado, procure um lugar onde você possa ser menos chamado a atenção, né? Convida todos, não obriga ninguém, principalmente criança. Criança tem que ficar à vontade. Ora, faz uma oração de abertura, se você não sabe orar, ora o Pai Nosso. Se você quiser orar Ave Maria, você ora, mas só que tem uma coisa, minha irmã. Quando você dizer Santa Maria, não diga Mãe de Deus não, porque Maria não é Mãe de Deus. Maria é Mãe de Jesus. Jesus não é Deus. Deus é sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Se Maria é Mãe de Deus, ela é mais do que Deus, né? Então vamos ser coerentes.
se você rezar a Ave Maria, fala Santa Maria, Mãe de Jesus, porque ela é mãe de Jesus de Nazaré. Não é mãe de Deus, não, porque Jesus não é Deus. Agora, se você quiser acreditar, é uma coisa sua. Mas se você for fazer o Evangelho, for participar conosco, por favor, faça a coisa certa. Nada melhor, na verdade, do que a própria verdade. Você lê um texto, nós sempre damos preferência ao Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Por quê? É por causa disso, porque ele, o cabeçalho, é um trecho, um versículo, uma passagem do Evangelho. Porque a nova aliança, o verdadeiro cristão, só segue o Novo Testamento, porque o Velho Testamento terminou na cruz do Calvário. Só os evangélicos ainda que dizem que é cristão e evangélico, mas não aceitaram Jesus até agora, porque eles ficam em cima do muro. Eles não sabem se segue a Moisés, se segue os dogmas da Igreja Católica ou se segue a Jesus. E o Senhor Jesus nos ensina. Nós não podemos servir dois senhores. Devemos que escolher um. Eu sugeri a você que escolhesse Jesus, viu, meu irmão? Estude o Evangelho, que você vai perceber que a doutrina do Evangelho é o contrário da doutrina que você prega. Mas quem é que é a verdade? É o Evangelho, não é a religião, nem a Bíblia, nem a tua igreja. É só examina capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Lá está o estatuto do verdadeiro cristão. É só examina, ver se você não tiver enquadrado, enquadra dentro do Evangelho. Porque a obediência a Jesus. O Senhor Jesus disse, quem é da verdade, obedece a minha palavra, disse o Senhor Jesus, né? No capítulo 2, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois de você ler um trecho, porque no Evangelho você, é pouca coisa, né? Por exemplo, esse aqui, o capítulo 3, está escrito, não se turbe o vosso coração. Creia, porque na casa do nosso, creia em mim, creia em Deus, quer estar também, creia em mim, porque na casa do Pai, do nosso Pai, há muitas moradas. Então, é aí que nós falamos, né? Que aí Jesus quebra o dogma da igreja, né? Que diz que existe um só, um céu só. E ela é dona desse céu. Inclusive é interessante, né, que eu fico pensando, eu não raciocino. A fotografia de São Pedro, ele está com duas chaves na mão. A igreja diz que um é a chave do inferno e outro é a chave do céu. Quer dizer, São Pedro é porteiro. Aí depois a igreja prega que São Pedro foi o primeiro papa. Escuta aqui, São Pedro foi papa ou foi porteiro? Entende? Não pode ser duas coisas. Ninguém pode ser com a verdade a não ser com a verdade. Pedro, o apóstolo Pedro, ele manteve uma igreja, que é a igreja que foi fundada por Jesus. É este Evangelho no lar, é a sequência da Casa do Caminho. Você que acredita na Bíblia, porque se você quiser ler sobre isso, eu ia orientar você a ler Paulo e Estevão de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Mas se você gosta de estudar a Bíblia, é muito fácil ler Atos dos Apóstolos, a Casa do Caminho. Você vai ver que lá no Ato do Caminho, duas coisas você vai descobrir. Que a Santíssima Trindade não existe para os apóstolos. Mas em Mateus, Marcos, eles falam de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque a igreja infiltrou, que a igreja fez o estrago no Evangelho. Lá em Atos dos Apóstolos, na Casa do Caminho, Lucas escreve que a igreja batizou mais de 3.500 almas. Eles eram batizados em nome de Jesus, não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque a Santíssima Trindade não existia ainda. Foi criada pela igreja no ano 240 depois de Cristo. Você vê mesmo? É isso que você tem que estudar, tem que raciocinar. E Jesus que começou a fazer o Evangelho lá na casa de Pedro. Quando ele voltou para o plano espiritual, então
João e Pedro tentou seguir a igreja, mas a igreja não aceitou eles, por causa do nome do Senhor Jesus. Então eles voltaram a fazer o evangelho na casa de Pedro, e aí ficaram até que a igreja perseguiu e matou um por um. E o evangelho no lar é a continuação da casa do caminho. Bem, hoje nós falamos capítulo 3, né? Na casa do Pai há muitas moradas, então fala do mundo primitivo, o mundo medieval, o mundo da prova e expiação, o mundo da regeneração, o mundo regenerado e o mundo celestial, o mundo feliz. Nós vamos falar, cada estudo nós vamos falar de um mundo. Hoje nós vamos falar do mundo primitivo, é o tempo da caverna, quando o homem morava na caverna. Entende como é que é? Então a família morava dentro de uma caverna. A caverna só tem uma entrada, não tem saída. Então o que fazia? Eles não tinham roupa, eles viviam nu. Então o que eles faziam? Fazia frio, né? Ainda mais dentro da caverna, ainda esfriava mais ainda, né? Durante a noite, durante a madrugada. Então a criança dormia, estava primeiro à beira da parede, aí vinha o jovem, aí depois vinha a senhora, depois vinham os mais idosos. Os idosos eram os últimos, porque dormindo junto um do outro, um corpo aquecia o outro. Mas aí os animais, como aí, nesse caso que nós vamos contar aí, que é do lugar montanhoso, né, de um planalto, onde existia uma fera que é a pantera negra. É uma espécie de uma onça, mas ela é completamente negra, preta, né? E ela então, para ver ela no escuro, então a coisa preta no escuro é difícil de ver. Então ela vinha e anda como um gato, né? E vinha, então pegava o primeiro. Geralmente os idosos ficavam na frente, porque se a fera pegava eles. Ia deixando os mais novos, né? E assim que fazia. Então quando eles percebiam, já, porque ela chegava e grudava no pescoço, uma mordida, quebrava o pescoço, então era morte instantânea. E estava acabando. Então nessa caverna existia, só ficou um jovem de 17 anos, de homem, né? Agora existia umas mulheres e mais algumas crianças. Então ele, como jovem, ele tinha que sair para procurar alimentação. Então ele tinha um cajado, né? Uma vara. Aí ele saiu numa certa manhã, quando ele escuta um grito, né? Gritos. Ei! 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 Vai pra lá! Ei! Aí ele acompanhou, viu onde é que estava o grito. Aí ele olhou embaixo de onde é que ele estava num canto, né? Num beco sem saída entre a montanha, uma jovem, mais ou menos 17 anos, com uma vara e uma pantera. A pantera atacava ela, então é outra coisa que ele percebe, né? Ele percebe que eles, quando atacavam os animais, eles davam paulada, né? Quando eles levantavam a vara, a fera vinha, dava o golpe por baixo, era fatal. Agora a jovem usava outra técnica, ela não fazia assim com a vara, ela cutucava, usava como lança. Com a mão esquerda usava como lança e a direita ela pegava a pedra e atirava na pantera. Então ele percebeu que aquela jovem já estava ficando cansada, porque a fera atacava e via que não dava para afastar, esperava um pouquinho por dentro dele. Aí quando ela afastou, que ele percebeu que a jovem estava já cansada, aí então ele pulou junto com ela. Quando a fera veio, aí ele usou a vara dele, já de semelhante que ela usava. Em vez de ele dar para lá, ele então esperou ela. Então aí duas varas. Então quando ele começou a gritar, então começaram a jogar pedra, a fera viu que agora tinha desvantagem, porque agora era dois. Aí fugiu. Aí ele ficou sabendo que aquela jovem era a última da caverna dela. Só tinha duas irmãs e algumas crianças. Aí então ele foi lá, juntou todo e levaram para a caverna dele, para viver uma só família. Agora lá só tinha ele também de homem. Você percebe, minha irmã? Então aqueles animais estavam exterminando com a raça. Se acabasse aquele jovem,
Naquelas duas famílias não ia ter mais. Os animais não iam deixar as crianças crescer. As crianças é mais fácil para ser atacada. Aí naquela semana, 2 dias depois, uma senhora foi, quando a noite era de lua, eles viam a fera. Então eles atacavam, eles enfrentavam ela. Mas na noite muito escura, não via. Quando eles percebiam com barulho, ela já tinha grudado, já estava arrastando a vítima. Então ele naquela acertou uma daquelas senhoras da família da jovem. Aí numa noite, 2 dias depois, ele estava na porta da caverna conversando com ela. Disse, olha, há 2 dias ela levou uma da nossa família. Cada 3, 4 dias que ela termina a alimentação, ela vem buscar outra. Com certeza então começou a formar uma tempestade, né? Tempestade muito grande. Com a tempestade as noites são escuras. Então aí com certeza ela vai atacar e alguém vai ser morto novamente também. Aí ele disse, então quando dava aqueles trovões, ele dizia, Deus, que eles consideravam o trovão como um Deus, né? Poxa, se Deus, esse Deus pudesse nos ajudar, né? Nos desse uma orientação, porque o problema nosso é esse, na noite escura, porque a fé nós não enxergamos ela no escuro, quando nós percebemos ela já atacou. Quando ela ataca não adianta mais, porque a vítima já está morta. Então a gente prefere que deixe aqui levar, pelo menos fica 3, 4 dias sem atacar novamente, né? Enquanto come aquela vítima, ela só vem quando acaba a carne, então ela vem buscar outra. Então quando ele conversava, ele percebe, ele fez tipo de uma oração. Se esse Deus pudesse nos ajudar, nos desse uma ajuda, aí deu um raio. Um raio caiu alguns metros dali da caverna, numa árvore seca que estraçalhou. Aí a fumaça levantou e levantou a chama, né? Aí ele correu e disse, vamos lá, quem sabe, é Deus que caiu, quem sabe ele precisa de ajuda. Então eles correm lá, aí chega lá, vê os galhos todos estraçalhados, né? Com chama, então ele vê a chama no fogo, ele nunca tinha visto fogo. O homem da caverna nunca tinha visto fogo. Então ele chega, coloca o dedo e queima. Igual uma criança, né? Quando vê o fogo não sabe, coloca o dedo. Aí ele sabe que queima, né? Aí ele disse para ela assim, olha, não pode, ele não quer que toca não. Aí ele percebeu que ele estava queimando lá. Aí, vamos levar um pouco disso aqui para a nossa família ver como é que é Deus, né? Aí juntaram algum tição, né? Juntaram, aí quando ele vai pegar, ele repara que não ia juntar o tição, acendeu uma chama, né? Aí ele disse, olha, se ajuntar eles criam uma outra força. Aí levou para a caverna. Então chegou lá, ele colocou na porta da caverna, juntou para fazer a chama. Aí ele percebeu que se colocasse mais lenha seca nela, ela aumentava. Aí eles descobriram 2 coisas. Quando a fogueira acendeu, clareou dentro da caverna. A caverna já não estava escura. Agora eles viam todo mundo como se fosse durante o dia. E a noite estava bem escura. Outra coisa, eles não precisavam dormir mais junto, porque aquele fogo também aquecia eles, aquecia a caverna. Aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos preparar bastante lenha, vamos manter ela acesa durante a noite. Aí, de repente, ele escutou o barulho da fera. Ela disse, é ela, veja, 3 dias, ela já vem buscar outro. Bem, agora nós estamos no claro, né? Aí começa a procurar onde é que ela estava. Aí, olha lá, veja, duas luzinhas lá na escuridão. Aí disse, olha, é os olhos dela. Os olhos dela refletem o Deus aqui, o Deus da fogueira, né? Que ele colocou o nome de fogo e junto eles colocou o nome de fogueira, né? Aí disse, olha lá, o fogo reflete na luz dela e percebe que ela ficava olhando de um lado para o outro, mas não se aproximava. Disse, ela tem medo de Deus. Então é bom, é fácil que tendo a fogueira ela não ataca nós. Aí então começaram a jogar pedra nela e ela foi embora. Aí então o que eles fizeram? Sabia que agora, mantendo a fogueira acesa, a fera não ia atacar. Aí
usando aquela tática da moça, né, de fazer ponta na vara, ele fez também na vara dele, fizeram ponta. Aí ele usava agora como lança. Então era mais fácil. 3, 4 pessoas matavam uma pantera, porque não tinha como atacar, né? E aí então ele pegou no outro dia, juntou lenha, começaram, aí eles foram nas cavernas, então levava o tição, chegava na caverna, chamava a pessoa, explicava para ele se acender, então no final de contas. Aí todas as cavernas começou a ter fogueira, e eles então chamavam de Deus, escolhia a pessoa mais velha para manter aquela fogueira sempre acesa, e ele chamou de pajé. Começou a primeira religião. Passou a pantera já não podia mais atacar, porque eles viam ela e ela não chegava por causa do fogo. Aí então a humanidade começou a crescer. Se não houvesse isso daí, se não fosse esse jovem, essa jovem, ia exterminar com os humanos, pelo menos naquele vale, né? Então agora eles sabiam, o fogo agora, porque a caverna era a única morada que eles tinham. Na caverna não tinha como fugir, ela só tinha entrada. Agora com o fogo não, agora o fogo ajudava ele. Então, passou milhões de anos. Aí então, já com a terra cheia de seres humanos, né, já com inteligência, agora com conhecimento do fogo, com conhecimento de lança, né, então já começaram a formar tribo, né, e lutar contra os animais, contra os inimigos. Aí começou então a vir, foi exilado do planeta Cocheira, que é o planeta Cocheira, foi exilado, né? Que chegou o tempo da regeneração, aqueles espíritos que não aceitavam a luz, foi exilado de lá. E eles então foi trazido para reencarnar nesses primatas. Meu querido irmão, querida irmã, nós, quando me foi revelado, porque não foi revelado, eu queria saber como foi que surgiu a religião. Foi assim que começou a religião. O primeiro culto foi cultuando o fogo, né? Eles consideravam o trovão, né? O trovão como Deus. E o Deus então desceu na terra para ajudar os homens. Agora defendia, ficava na porta da caverna e defendia ele das feras. Eu considero assim a moça, aquela jovem como Maria de Nazaré e o jovem como Jesus. Porque no tempo em que o mundo era escravizado pelos romanos, que estava destruindo um por um dos plebeus, né? Maria de Nazaré trouxe ao mundo Jesus, que nos trouxe a arma. Mas não era uma arma de matar, mas uma arma de defesa. Porque o fogo, ele não matava a fera, ele não matava o mal, ele apenas espantava ele. É esse o exemplo que nós chegamos, é esse daí. Na próxima semana, nós vamos falar do mundo bárbaro, das primeiras reencarnações do povo capelino, que vieram de Capela, que foram as 4 raças, egípcio, a hebreu, a ariane, da Índia e da ocidental da Ásia, né? São as 4. E assim é o nosso evangelho. Se você gostou, se você tem alguma pergunta, escreva para nós, Caminho do Amor Francisco Pedro, hotmail.com, Semente de Luz. Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz, @hotmail.com. Ou então você faz um questionamento, você faz um comentário, né? Faz pergunta, nós responderemos. Na próxima, vamos estudar o mundo medieval, né? O mundo no reencarne dos irmãos de Capela. E assim, nós agradecemos, né? Principalmente, eu quero agradecer
O nosso irmão é sempre assim, eu sempre esqueço. O nosso irmão do Ceará, o nosso irmão de General Salgado, que é meu primo, né? Que é filho da tia Augusta, irmão da Ivone, ele tem uma oficina de autoelétrica na Rua do Cemitério. E eu não lembrei o nome do irmão. O irmão está sempre curtindo meu foguete. O irmão é da família Ibrahim. Muito obrigado, meu irmão. Você, aí nosso irmão Ibrahim, que está sempre curtindo o nosso vídeo. Nossos irmãos da França, da Itália, de outros países. Escreva para nós. E se eu conseguir lembrar o nome, eu falo, né? Porque eu esqueço o nome. Mas no outro eu lembro e eu falo. Então, assim, agradecemos a Deus. Vamos fazer a oração para o fluidificar a água. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui novamente. Agora, Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor coloca nesta água o fluido necessário, o antídoto para essa enfermidade, para esse problema desse nosso irmão. Senhor, que a vossa luz resplandeça sobre esse lar, caia sobre esse lar como chuva de prata, como cachoeira de luz, e que traga paz e harmonia. Senhor, tem misericórdia do nosso planeta Terra, a nossa morada é provisória, temporária. Nós precisamos dela para evoluir, porque ela é o nosso educandário. Mas o homem, com seus tentáculos das trevas, quer destruir o nosso planeta Terra com guerra, quer conseguir a paz com guerra, com violência. Só o Evangelho, irmão, só o Evangelho de Jesus pode trazer paz e harmonia para o planeta Terra. Coisa, se você examinar na internet, hoje nós temos internet, nunca a igreja, a religião, a política trouxe paz e conseguiu unir a humanidade. E não vão conseguir, porque eles não mudam. Eles são egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. Preconceito separa em viver. Enquanto viver um lutando contra o outro. Unidos nós venceremos, mas separados seremos derrotados. Então, só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos que estão na Cracolândia, como zumbi, Senhor, estagnado, escravizado pela droga. Mas, Senhor, tem misericórdia dos governantes, das autoridades, dos políticos, dos famosos que lutam, Senhor Jesus. Trabalha para legalizar essa maldita droga que mata as nossas crianças, destrói os nossos jovens, está exterminando com a humanidade. O pior, Senhor, que essas mesmas pessoas são aquelas que querem legalizar também um assassinato cruel e covarde, que mata vida no útero da mãe sem a menor oportunidade de se defender. E ele chama de aborto legal. Você já imaginou que é ilegal na cabeça dessas pessoas que nos dirigem? Senhor, tem misericórdia de nós. Misericórdia daqueles que perderam o endereço, perderam família, perderam os animais de estimação, porque o seu lar foi coberto pelas águas, pela lama das encostas, destruído pelo terremoto, pelos furacões, pelas bombas da guerra, pelo fogo. Senhor, aqueles que estão presos na prisão, que tem família presa, por vingadores político-ideológicos, aqueles que estão no hospital em estágio terminal de uma doença incurável, aqueles que estão no hospital do fogo selvagem, da rancenia, da doença desconhecida, do diabetes, da rancenia, do vírus do mosquito, aqueles que têm qualquer deficiência física ou intelectual, onde estiver, a maneira que estiver, precisa da ajuda e da oração. Em nome do Senhor Jesus, eu rogo a Deus, a Jesus,
a paz para o seu lar, para a sua condução, aonde você está assistindo este evangelho no lar, pelo seu aparelho, pela sua casa, pelo seu evangelho, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, dentro de uma prisão, dentro de qualquer lugar que precisa de ajuda, que lembra de uma coisa, o Senhor Jesus é fiel. Ele prometeu que nunca nos deixaria só, órfão e desamparado, e que estaria conosco todos os dias da nossa existência até o final do tempo. Onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, orando, certamente ele estará. A igreja diz que ele foi embora e que um dia ele vai voltar, mas isso é mentira. É outra mentira da igreja. Porque Jesus, ele foi embora, ele foi para a casa do Pai. Ao nascer do sol, quando foi a noite, ele estava de volta. E ele prometeu que nunca mais nos deixaria só. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. Paz, luz e liberdade.